Mais uma vez, o canal Filmes Muito Raros apresenta um documentário sobre uma figura das mais memoráveis da era de ouro do cinema, Vivien Leigh. Uma vida marcada por grandes vitórias, tribulações e muito talento. Bom programa. I've something serious to ask you. What is it? Do you love me more now that we're here together than you did last week when we weren't here together? Yes, darling. Why didn't you love me so much last week? Em 1935, Vivien Leigh, uma promissora atriz de teatro, com habilidade para representar personagens de perfis opostos, participava na Inglaterra com pequenos papéis no cinema. E após algumas experiências como coadjuvante, já era aclamada por sua beleza e impecável interpretação. Logo de início, aparecia como uma estrela de grande envergadura. Na ocasião, seu produtor ajudou a criar um nome artístico, usando o sobrenome do marido, substituindo a letra A de seu nome, Vivien, pela letra E, dando uma certa feminilidade. Vivien estreou como protagonista no cinema em Fire Over England, no Brasil, Fogo sobre a Inglaterra, uma produção britânica de Alexander Korda. Foi preparada para revelar a atriz, que até então fazia sucesso no teatro. Quando estreou nos Estados Unidos, acabou atraindo produtores que rapidamente a fizeram uma das estrelas mais glamourosas e admiradas de Hollywood. Vivien Leigh nasceu Vivian Mary Hutley no ano de 1913 em Darjeeling, na Índia Britânica. Seu pai, Ernest Richard Hutley, um corretor de câmbio inglês, e sua mãe, Gertrude Mary Francis, era de ascendência irlandesa. Vivien foi filha única, educada no convento Loretto, em Darjeeling. Quando completou 6 anos de idade, a família voltou para a Inglaterra e entrou para o Convent of the Sacred Heart, Convento do Sagrado Coração, em Londres. Lá foi uma excelente aluna e, influenciada por uma jovem colega que se tornaria sua melhor amiga, a futura atriz Maureen O'Sullivan descobriu sua paixão pela atuação. Recebeu uma refinada educação em várias escolas na Europa e aprendeu francês, alemão e italiano. De volta à Inglaterra, quando terminou seus estudos, pediu ao seu pai para entrar na Royal Academy of Dramatic Art, Academia Real de Artes Dramáticas, de Londres, e foi matriculado em 1932, aos 18 anos. Interrompeu o curso quando decidiu se casar. Retornou logo depois do nascimento de sua filha para concluir seus estudos e se tornar atriz.
Em 1935, Vivian fez sua estreia no palco e também no cinema. No teatro, atuou em Londres, no romance The Green Sash. Porém, no cinema teve uma participação sem créditos na comédia Things Are Looking Up. Mas foi a peça The Mask of Virtue que iria mudar repentinamente sua imagem. O diretor húngaro Alexander Korda estava na plateia e, quando a viu em cena, ficou encantado e ofereceu a Vivien Leigh um contrato por 5 anos. Aos 19 anos, Vivien Leigh conheceu e se apaixonou por Heber Lee Holman, um jovem advogado. Em 1932, se casaram. No ano seguinte, nasceu sua filha, Suzanne Holman. Seu sucesso no teatro e nos primeiros filmes britânicos chamou a atenção do famoso ator Laurence Olivier. E certa ocasião, em 1935, a própria Vivian fez questão de ser apresentada a ele durante um jantar, quando estava em companhia de sua primeira esposa. Em 1936, durante as gravações de Fire Over England, Vivian estava entusiasmada por trabalhar com Laurence. A partir daí, a atração entre eles se tornou incontrolável. Ela acabou abandonando o marido, deixando sua filha aos cuidados da avó, e foi morar com ele, pois os cônjuges se recusavam a conceder o divórcio. Devido aos padrões morais da época, o relacionamento deles ficava ainda às escondidas da mídia. Finalmente, em 1940, ambos conseguiram o divórcio e, após a união, tornaram-se o casal mais popular da Inglaterra. E após o divórcio, a guarda de sua filha acabou ficando com o pai. Era considerada de uma personalidade difícil, porém, mais tarde foi diagnosticada com transtorno bipolar, desconhecido na época. As crises prejudicaram seu casamento com Laurence Olivier e dificultavam seu desempenho. Vivian fumava demais, então ao mesmo tempo foi diagnosticada com tuberculose em 44, sofrendo um aborto espontâneo em 45, que provocou um grande surto de depressão. Com a saúde em declínio, era submetida a um tratamento rudimentar e, como consequência, começou a beber. Apesar de sua vida pessoal conturbada, entre as longas pausas do trabalho, continuava a desempenhar muitos papéis de destaque, tanto no palco quanto na tela. Engravidou em 1956, aos 44 anos. Abortou novamente e entrou em outra depressão. Em 1960, se divorciou de Laurence após 20 anos de casamento. Desde 1958, Vivian iniciou um relacionamento com o ator Jack Maraveio, que se dedicou a cuidar dela e provou ser um companheiro com boa influência estabilizadora. Entre os amigos, sempre foi considerada espirituosa, gostava de festas e dormia pouco. Isn't the definition of a star, though, Vivian, a girl who can stare into a camera and convince every man out there that she needs him and cannot exist without him? Well, no, I don't think that applies.
entirely. She may think she wants to say that to everybody, men, women, and children. I don't think men are all that important. Com a nomeação de Laurence Olivier do título de cavaleiro, passando a ser chamado Sir, em 1947, Vivien Leigh se tornou Lady Olivier. Uma vida extraordinária de uma atriz maravilhosa. A atriz teve uma carreira espetacular nos palcos e nas telas. Aqui vamos apreciar algumas das suas passagens pelo cinema. Fogo sobre a Inglaterra. O épico histórico, ambientado na época do reinado de Elizabeth I da Inglaterra, mostra a dupla de ouro pela primeira vez no cinema. Vivien e Laurence. A rainha dá a incumbência a um jovem oficial da marinha para espionar aristocratas ingleses traidores, envoltos com a coroa espanhola e sua armada. Com ótimas cenas de conflito naval, a produção tem um bom roteiro que aborda o ufanismo patriótico frente ao rei da Espanha, envolvendo um tema histórico que explora muito bem a fantasia e o romance do casal na vida real. É maravilhosa a imagem do ciúme da rainha pela beleza e jovialidade passada por Vivien como uma de suas damas de companhia. Foi quando a projeção de Vivien Leigh iniciou. Nos bastidores de Londres. Produção britânica leve, descontraída e comovente, que também nos leva à reflexão entre pessoas simples em busca do sucesso. Um artista de rua e uma jovem que se achava envolvida em pequenos furtos, mas, com dotes de bailarina, passam por uma aventura procurando um lugar ao sol. Além das agruras de um amor não correspondido, algumas boas surpresas levam a trama a tomar um rumo emocionante. Vivien Leigh está deslumbrante e se destaca no elenco em meio a grandes talentos. O conto deu à atriz a oportunidade para aparecer. Era uma estrela que estava nascendo e o filme se tornou um trampolim para Hollywood. Tanto que o lançamento nos Estados Unidos, com o título Sidewalks of London, foi adiado para depois do sucesso de Vivien em E o Vento Levou. E o Vento Levou. Vivien Leigh deu vida a um personagem dos mais marcantes do cinema. Em uma prodigiosa montagem, com elenco finamente selecionado e uma equipe técnica especializada e consagrada,
que inclui fotografia e figurinos, o filme atingiu um sucesso inquestionável. Uma mimada garota sulista tem um amor impossível por um homem comprometido, mas se casa com um boa-vida, passando por muitas reviravoltas. O enredo é ricamente envolvido no período do início da Guerra Civil Americana. Passa por toda a reconstrução da sociedade pós-guerra, com cenas marcantes e inesquecíveis. Longo, porém com bom ritmo, é um épico vencedor do Oscar, indicado a 13 categorias, vencendo em 8 delas, além de mais 2 estatuetas em prêmios honorários, incluindo o primeiro troféu recebido pela atriz. A produção arrebatou multidões em sua exibição e se tornou a mais aclamada da história. E Vivian ganhou sua consagração absoluta. A Ponte de Waterloo. Depois de O Vento Levou, qualquer filme para Vivian pareceria um desafio. Não foi diferente em A Ponte de Waterloo. E ela superou. Uma bailarina se apaixona por um militar no auge da Primeira Guerra Mundial. Algum tempo depois, ela recebe a notícia da morte dele. E a linda história de amor é apresentada em flashback pelo oficial britânico durante a Segunda Guerra ao voltar à ponte onde se conheceram. Vivien Leigh transmitia paixão ou aflição apenas em um olhar e impressionou com a sua incrível atuação e o brilho em seus olhos. Com um elenco afiado, é um drama romântico pesado, em uma trama amarga e extremamente sensível. Tecnicamente impecável, possui belíssima fotografia, trilha sonora marcante e uma beleza de arrancar lágrimas. Lady Hamilton, a Divina Dama. Drama histórico biográfico apresenta uma fatídica aventura amorosa ambientada na época das guerras napoleônicas. Uma cortesã e dançarina desejada por muitos nobres, porém casada com um embaixador, conhece um oficial da Marinha Real Britânica e se expõe em um adultério escandaloso. Foi a última atuação de Vivian, ao lado de Laurence Olivier, vivendo um grande romance na tela, numa deslumbrante e trágica história de amor, com elementos comuns a eles, já que na vida real também se apaixonaram quando ainda eram casados. O filme é forte e cativante, com ótimos figurinos, roteiro e fotografia em preto e branco, e mostra batalhas marítimas impressionantes. Foi um grande sucesso de crítica e público. César e Cleópatra. Luxuosa adaptação em Technicolor.
da admirável peça de Bernard Shaw, de 1901. A antiga Roma invade o Egito e Júlio César, quando vê o encanto da jovem princesa, Cleópatra, exerce sua influência orientando-a para usar o poder político e se tornar rainha. Vivian, lindíssima, no seu auge, faz a melhor Cleópatra do cinema entre tantas versões. Ao lado de um elenco primoroso, a atriz está uma doçura, mas também às vezes bruta, com muita precisão. A obra não obteve um bom desempenho comercial. Entretanto, é uma produção suntuosa, meticulosamente elaborada pelo diretor, que segue em bom ritmo até o fim. Um clássico. Anna Karenina. Dramalhão tem um enredo baseado na obra de Leon Tolstói, um clássico muitas vezes refilmado. Mulher da alta sociedade, vive uma grande paixão proibida e acaba abandonando sua família. No entanto, os desdobramentos e o escândalo vão atormentar a sua vida. O produtor Alexander Korda e a própria Vivian queriam Laurence Olivier no filme, mas ele não pôde devido à produção do seu Hamlet. Esta versão teve caprichados cenários e figurinos, e a atriz, uma das suas grandes interpretações em um personagem romântico e trágico. Belo e sensível, muito bem conduzido, com fotografia afiada, contém cenas memoráveis e um triste desfecho. Filme fascinante. Uma rua chamada Pecado. Considerada por muitos críticos, essa atuação de Vivian Leigh superou até mesmo sua performance em E o Vento Levou. Jovem grávida e o marido recebem a visita da irmã, uma mulher frágil, geniosa e impulsiva. É criado um clima pesado envolvendo todos, especialmente seu grosseiro e vulgar cunhado. Da peça teatral de Tennessee Williams, A Streetcar Named Desire, um bonde chamado Desejo. Após grande sucesso no teatro, seu lançamento no cinema foi aclamado. Curiosamente, todos os principais protagonistas já haviam atuado no teatro, desempenhando os mesmos papéis. No Brasil, os distribuidores optaram por uma referência moral, usando no título a palavra pecado, com uma ideia de culpa, já que a trama realça o bruto desejo. O filme recebeu 4 estatuetas do Oscar, em 12 indicações, incluindo o segundo troféu de melhor atriz recebido por Vivian. Em Roma, na primavera.
deliciosa narrativa, extremamente simbólica de uma delicada decadência psicológica. Em Roma, um charmoso garoto de programas italiano domina e explora uma atriz de meia-idade em declínio, carente, rica e apaixonada. É uma adaptação da obra de Tennessee Williams para o cinema, que foi o segundo filme de Warren Beatty e o penúltimo de Vivien Leigh. O projeto da produção iniciou em 1955, onde o protagonista seria o ator James Dean, mas, com sua morte prematura, foi adiado. O diretor José Quintero, acostumado no teatro, concluiu este que foi seu único trabalho no cinema e arrojado, um tema que na época enfrentava um tabu. Diálogos inteligentes, trilha sonora marcante e uma atuação impecável da atriz, que esbanjou elegância. O diretor americano George Cukor estava à procura da atriz perfeita para o papel principal da adaptação para o cinema de E o Vento Levou. E insistia que a escolhida deveria estar possuída pelo demônio e carregada de eletricidade. Foram realizados testes sob sua direção que incluiu uma vasta lista com as principais atrizes de Hollywood. Vivien, que estava de férias na Califórnia, participou do teste e a inglesinha venceu, superando as candidatas americanas. Ainda era uma atriz de teatro, pouco conhecida. Mesmo assim, deixou o diretor George Cukor, que depois foi substituído por Victor Fleming, muito impressionado. O épico trouxe gigante projeção, fama imediata e uma popularidade internacional, além do Oscar pela inesquecível interpretação. Miss Vivien Leigh in Gone. Ladies and gentlemen, please forgive me if my words are inadequate in thanking you for your very great kindness. If I were to mention all those who have shown me such wonderful generosity through Gone with the Wind, I should have to entertain you with an oration as long as Gone with the Wind itself. So, if I may, I should like to devote my thanks on this occasion to that composite figure of energy, courage, and very great kindness, in whom all points of Gone with the Wind meet, Mr. David Selznick. Em 1949, Vivien se interessou por um papel que chegou bem perto da sua real personalidade, a controversa peça teatral Streetcar Named Desire. Um bonde chamado Desejo estreou no West End, em Londres, sob a direção de Laurence Olivier, recebendo grande aclamação com 326 apresentações. A encenação inspirou, em 1951, a premiada adaptação para o cinema, com enorme repercussão. Vivien Leigh foi muito premiada pelo Globo de Ouro, concedido pelo Hollywood Foreign Press Association, o britânico Prêmio BAFTA, Festival de Cinema de Veneza, entre outros. Mas
principalmente nas merecidas premiações do Oscar da Academia em 1940, em E o Vento Levou, e em 1952, no filme Uma Rua Chamada Pecado, ambos como melhor atriz principal, além do fato de ter sido a primeira inglesa a ganhar um Oscar. E foi homenageada com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 1960. Em sua trajetória de 30 anos como atriz, apareceu no cinema em apenas 19 filmes. Ainda assim, foi classificada pelo American Film Institute em 1999 como a 16ª maior estrela feminina do cinema clássico de Hollywood. Vivien Leigh faleceu em 1967, com apenas 53 anos, em Londres, Inglaterra. Premiada e reconhecida atriz, a estrela deixou sua marca em Hollywood.